Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou iniciar aqui para a gente cumprir com o cronograma certinho, mas acho que esse momento inicial de apresentação dá para a gente esperar o pessoal ir entrando. Bom, eu me chamo Amanda Scalice, não vou alongar muitas apresentações, que eu acho que até é um pouco desnecessário, mas eu sou advogada e professora, então, né, atuo aí tanto na área acadêmica quanto na área jurídica ali contenciosa, né? E a proposta do curso hoje é uma proposta difícil, porque falar de crimes em espécie, né, ainda mais em pouco tempo que a gente tem, não é muito fácil. Então, o que eu separei para vocês foram os principais pontos relacionados aos crimes tributários, que eu acho que é essencial todo mundo saber para a atuação prática, né? São coisas que não podem passar, mas a gente não vai conseguir se aprofundar em todos os elementos do crime. Então, o foco são aqueles elementos que estão ali na ementa da aula, que eu acho que são os principais pontos mesmo. Bom, primeiro de tudo, só relembrá-las e relembrá-los que a gente precisa entrar no link, né? Vocês precisam entrar lá no link que está no chat para poder ter presença, tá? Então, vocês têm que, eu até abrir aqui para ver, é a primeira mensagem que está no chat, acho que vocês já devem saber, inclusive, por terem acompanhado as outras aulas. Então, não esqueçam de fazer isso, por favor. Mas vamos lá, gente. Então, hoje, vamos falar dos crimes tributários em espécie. Bom, e aí, acho que até a dinâmica da aula ficou bem interessante, né? A gente teria aula na semana passada, na quinta-feira passada, mas eu tive um problema com a minha voz. Eu estava, assim, completamente sem voz no dia. Eu já estava com a garganta um pouco ruim, inflamada, e dei aula de manhã. Quando chegou no final do dia, eu estava sem voz, eu tive que pedir para alterar. Mas eu acho que acabou que essa alteração foi positiva. Por quê? Vocês tiveram tanto a aula de súmula 24, né, que teve uma aula específica, e depois tiveram as aulas que trouxeram os aspectos tributários em relação aos crimes, né, os aspectos mais administrativos, que são dois conceitos, né, dois campos aí que a gente vai trabalhar muito hoje. Então, quando a gente fala de crimes em espécie, eu não vou me alongar muito na súmula 24, mas essa súmula tem muita importância, né? Até quando a gente pensa nos elementos do crime. Porque, como vocês viram na outra aula, é a súmula que fala a respeito da necessidade de constituição definitiva do crédito tributário para o que a gente entenda que o delito ocorreu, né? Para a materialidade desse delito. Então, a primeira coisa que surge, né, quando a gente pensa na súmula 24, a discussão central, quando a gente fala de elementos do crime, é se esses crimes tributários eles são formais ou materiais. E aí, só para a gente relembrar, eu trouxe aqui as definições de crime material e crime formal. Então, o crime material é aquele que a realização do resultado é fixado como característico do tipo legal. A gente até chama de crime de resultado. Então, ali, para a gente ter a consumação desse crime, a gente precisa ter o resultado. Esse é o crime material. Enquanto que o crime formal, ele vai se consumar com a própria atividade, né? Então, entende-se que a própria atividade, a própria ação é a forma pela qual se realiza o resultado. Então, por isso que a gente também fala de crime de atividade. Por que isso é tão importante nesse momento? Por que a gente precisa ter esses dois conceitos, né? Porque, como eu disse para vocês, isso vai depender não só o momento de consumação, né? E é isso todo e qualquer crime, mas quando a gente fala da própria materialidade dos crimes tributários. Então, por isso que eu trouxe esses conceitos, até diferenciei aí, quando a gente fala de crime material em vermelho e crime formal em verde, e aí vocês vão ver que depois a gente vai voltar com essas cores, né, quando a gente for falar dos crimes em espécie, porque é muito importante a gente fazer essa separação. Então, agora vamos começar a ver os crimes, só fazendo essa pequena introdução, que é muito importante.
E agora a gente vai começar, então, a ver os crimes. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, a gente precisa retomar algum conceito, por exemplo, da súmula 24, né? Não sei se todo mundo acompanhou a aula, às vezes alguém perde uma aula ou outra para assistir depois. Enfim, podem dizer, ou mandar no chat, ou me interromper a qualquer momento, e aí a gente conversa sobre isso, tá? Bom, então vamos lá. Então, o primeiro crime que a gente vai ver é o crime de sonegação fiscal. É muito chato a gente ficar lendo artigo em aula, eu sei, mas nesse caso, vamos dar uma lidinha aí nos tipos penais, para a gente poder entender, né, esses crimes, e depois a gente faz os comentários, então, sobre os elementos. Então, vamos lá. A sonegação fiscal está no artigo 1º da Lei 8.137, eu até esqueci de colocar ali, né, a Lei 8.137 de 1990, e o caput do artigo descreve, né, a ação de suprimir ou reduzir, deixa eu ver se dá para passar aqui o mouse, dá, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social em qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Então, a gente tem uma ação, né, principal que pode ser praticada de diferentes formas, né? A gente tem aí nos incisos as diferentes condutas. Então, é basicamente quando uma pessoa deixa de pagar no todo ou em parte um tributo ou contribuição social mediante as seguintes ações. Então, a gente tem omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Então, aqui é quando alguém ou deixa de informar algo ou informa algo facilmente, sempre para suprimir ou reduzir o pagamento de tributo. Segundo, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo a operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Então, aí também, mais o sentido, né, de fraude, de inserir elementos inexatos ou omitir operação. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Então, aqui a gente tem, né, também, mais uma vez, falsificação ou alteração. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. E aí, por fim, a última conduta, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. E aí a gente tem a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, esse é o artigo 1º, né, da Lei 8.137, só que no artigo 2º, a gente tem praticamente a mesma previsão, né, porque diz, constitui crime da mesma natureza, só que aí a gente vai ter outras condutas para suprimir ou reduzir o pagamento de tributo. Então, primeiro, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se no total ou parcialmente de pagamento de tributo, deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida à Fazenda Pública. Então, aqui, até a doutrina, né, se vocês forem pegar algum livro para ver, a doutrina até costuma fazer a classificação dos crimes, né? Eles falam crimes, mas, enfim, das condutas que envolvem fraude e das condutas que não envolvem fraude. Então, aqui, né, coincidentemente, a gente tem no artigo 1º as condutas que envolvem fraude e no artigo 2º as que a gente não tem uma fraude em si, né? Mas não deixa de ser crime. A gente só faz essa divisão para artigo 1º e 2º. E aí, como eu disse para vocês, né, um ponto muito importante quando a gente pensa em crimes tributários é a questão
da classificação em relação ao resultado. Então, esse crime ele vai ser formal ou material. Aqui, gente, eu até já dividi nas cores, né? Nesse eu dividi, nos próximos a gente vai fazendo conforme a gente for falando. A gente tem que, até o inciso 4º do parágrafo 1º, é crime material. Ou seja, dessas 4 condutas, a gente vai precisar do resultado, né? E o resultado é o prejuízo causado à administração pública para que o crime se consuma. No inciso 5º, mesmo do artigo 1º, o crime é formal, ou seja, a gente não precisa do resultado para o crime se consumar. Por quê? Aí no artigo 5º, no inciso 5º, desculpa, do artigo 1º, a gente tem uma conduta omissiva, né? Que é negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecendo em desacordo com a legislação. Então, aqui, né, principalmente na primeira parte, a gente tem uma conduta omissiva. Então, a gente não vai precisar de um efetivo prejuízo para a administração pública para que esse crime se consuma. A partir do momento que a pessoa nega ou deixa de fornecer a nota fiscal ou documento equivalente, o crime já está consumado. Então, isso é muito importante aqui em relação ao artigo 1º. E no artigo 2º, a gente tem, né, todos os incisos como crime formal. Ou seja, a gente não vai precisar do efetivo prejuízo à administração pública para que o crime se consuma, tá? Então, isso é muito importante, inclusive, é por isso que na súmula 24, e aí, mais uma vez, vocês já tiveram a aula sobre essa súmula, né? Então, acho que vocês devem ter visto no detalhe, talvez até eventualmente essa discussão tenha sido trazida na aula. Nessa súmula consta lá, ó, que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1º a 4º da Lei 8.137 de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, a própria súmula 24 já faz essa restrição, né, que é do inciso 1º ao 4º do artigo 1º. A súmula fala de artigo 2º? Não. Então, aqui, a obrigatoriedade do lançamento definitivo do tributo, do crédito tributário, no âmbito administrativo, para que tenha o crime, em relação ao artigo 1º, incisos 1 a 4º da Lei 8.137. O inciso 5º e as condutas do artigo 2º não precisa ter o lançamento definitivo do tributo. Tudo bem? Então, é por isso que é tão importante a gente fazer essa diferenciação quando a gente fala de crimes tributários. É o principal aspecto. Isso depois, inclusive, vai ter consequência em outros institutos que a gente vai estudar, ainda na aula de hoje, tá? Mas vamos começar pensando na questão do lançamento definitivo do crédito tributário para a materialidade do crime. Então, esse é o primeiro ponto, é o primeiro crime que a gente tem que falar. E aí a gente tem outros crimes tributários, né? Não, a gente não tem só a sonegação fiscal. A gente tem, por exemplo, a apropriação indébita previdenciária, que não está prevista em lei específica. Ela está prevista no artigo 168-A do Código Penal. Então, o que é a apropriação indébita previdenciária? Está lá no caput do artigo. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Então, vejam, quando a gente está falando de apropriação indébita previdenciária, isso é muito importante, porque daqui a pouco a gente vai falar de sonegação previdenciária. A gente está falando de uma pessoa, né, uma pessoa física, mas representando uma pessoa jurídica, que ela recolhe as contribuições dos contribuintes, então ela recolhe ali a contribuição dos seus funcionários, mas ela deixa de repassar para a Previdência Social. Por isso que a gente fala de apropriação indébita previdenciária. Então, quando a gente fala desses tributos previdenciários, né, a gente tem o desconto na folha do trabalhador, da trabalhadora, e aí depois tem que ter esse repasse
para a Previdência Social. Então, a apropriação indébita é quando não ocorre esse repasse. Né? É bem a lógica do crime de apropriação indébita. A pessoa recebe legitimamente aquele valor, só que ela passa a agir como se fosse dela. Então, ela não repassa para quem ela deveria repassar. Ok? Aí a pena a gente tem de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E nas mesmas penas incorre quem? Aqui a gente tem 3 condutas que são equiparadas ao caput, que é quem deixa de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Então, veja, mais uma vez, né? Ela foi descontada do pagamento, ela foi arrecadada do público, mas não foi repassada. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Então, também quem deixa de recolher essas contribuições que foram, né, incluídas aí nas despesas contábeis ou o preço dos produtos. E, por fim, aqui o inciso terceiro, pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Então, mais uma vez, é um benefício que a Previdência Social passa para a empresa e a empresa não repassa para o segurado, para o trabalhador, a trabalhadora, tá? Então, por isso que a gente fala de apropriação indébita. Bom, aí a gente tem uma especificidade em relação à apropriação indébita que é muito importante. A gente tem uma previsão de extinção de punibilidade no próprio tipo penal, que está lá no parágrafo 2º. Então, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação penal. Então, vejam, no caso da apropriação indébita previdenciária, aqui o próprio tipo penal já fala de uma causa de extinção da punibilidade mediante o pagamento, né? Então, é a confissão, tem que espontaneamente, né, declarar isso para a Previdência e fazer o recolhimento. Só que tem um detalhe, tem que ser antes do início da ação fiscal. Se for, se for depois do início da ação fiscal, o que é a ação fiscal? É a ação de cobrança, né? Ação de cobrança dessa contribuição não recolhida, não paga. Se for depois, aí não pode mais instituir a punibilidade, tem que ser antes da ação fiscal, não é antes da ação penal, tá? É ação fiscal. Então, no próprio tipo penal, a gente vai ter uma causa de extinção da punibilidade. Isso é importante e guardem isso, porque mais para frente a gente vai ver outras causas que não estão no Código Penal em relação a todos os crimes. Mas, continuando. E aí a gente também tem, né, a hipótese de perdão. Então, a gente tem a extinção de punibilidade e a possibilidade de perdão pelo juiz. Então, está lá no parágrafo 3º, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. Então, aqui, gente, praticamente, né, vai ser quando tem o pagamento, mas não se encaixa na hipótese do parágrafo 2º, que é antes da ação fiscal. Então, o pagamento é depois da ação fiscal, mas tem que ser antes da denúncia. Se for depois da denúncia, não pode mais. Aí o juiz ou perdoa ou só aplica a multa, né? E, por fim, o perdão judicial, ele não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições, cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajustamento de execuções fiscais, tá? Então, aqui é algo que também a gente já vai ver no detalhe daqui a pouco, né? Qual que é o valor mínimo que tem
para que a gente possa ter uma cobrança fiscal e ação penal. Mas se for inferior, aí, obviamente, né, não vai ter o perdão judicial. Ok? Acho que ninguém tem dúvida. Então, vamos para o próximo. Bom, e aí, né, fica a dúvida. Vimos lá o crime de apropriação indébita previdenciária. Aplica a súmula 24 ou não? É um crime material ou não? Tinha até uma discussão nos tribunais, né? Algumas pessoas, né, tentavam emplacar a tese de que a apropriação indébita previdenciária é um crime formal, não material. Não precisa ter efetivo prejuízo para a Previdência Social para que o crime se consuma, né? Mas a gente teve um julgamento no STF, né, de um tema repetitivo, tem até aí o número do tema, é o 1166, que declarou que a apropriação indébita previdenciária, né, prevista no artigo 168-A, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, possui natureza de delito material, que só se consuma com a constituição definitiva na via administrativa do crédito tributário, consoante disposto na súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. Então, vejam, né, nesse julgamento, a gente está falando da hipótese do parágrafo 1º, inciso 1º, né? Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. Que é quem deixa de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiro ou arrecadada do público. Tá? Então, é essa hipótese. E aí, para essa hipótese, a gente precisa da constituição do crédito tributário. Enfim, né? Às vezes a gente, procurando jurisprudência, né? Em relação às outras, sempre tem o pessoal tentando, né, fazer com que seja reconhecida, mas o tema que a gente tem do STJ em relação a essa hipótese do inciso 1º, tá? Não das demais. Então, isso também é importante a gente saber. É muito importante, né, gente? Porque quando a gente está diante de um caso e se a gente ainda não teve a constituição definitiva, nessa hipótese do inciso 1º, a gente não, até tranca inquérito policial, né? Não pode nem prosseguir as investigações. Então, isso é muito importante, a gente sempre ficar de olho, por isso que eu falei que quando a gente vai analisar os elementos do crime, esse é o foco, né? Principalmente. Porque quando a gente, né, nesses crimes que a gente precisa da constituição definitiva na via administrativa, a gente tem que pedir para encerrar, né? Se ainda não tiver. Também tem a discussão de, eventualmente, quando tem o pagamento de caução na via administrativa, enfim, né? Tem algumas consequências relacionadas a isso. Mas a gente pode tratar no detalhe até o final da aula melhor, né? Vamos seguir analisando cada um dos crimes e aí depois a gente parte para essa parte mais geral de análise, tá? Então, essa é da apropriação indébita previdenciária. E aí a gente tem um outro crime, que é a sonegação de contribuição previdenciária, que a gente também está falando de contribuição previdenciária, mas aí o crime é diferente. Aqui a gente não está falando de recolhi e deixei de repassar. Aqui, assim como na sonegação fiscal, os verbos do tipo penal, os verbos nucleares do tipo penal são suprimir ou reduzir contribuição social e previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Então, também, como acontece na sonegação fiscal, aqui a gente tem a ação no tipo, né? E ela pode ser praticada de acordo com algumas condutas, né? Através, desculpa, de algumas condutas. Então, a primeira, o inciso 1º. Qual que é a primeira conduta que a gente pode ter a prática desse crime? Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documentos de informações previstos pela legislação previdenciária, segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviço. Então, vejam, por isso que eu falei que eu reforcei muito a apropriação indébita, né? Lá a gente estava falando de
descontei e não passei para a Previdência. Aqui a gente está falando de omissão na documentação. Então, quando eu preciso mandar folha de pagamento ou qualquer documento, né, de informação previsto em legislação previdenciária, em que eu tenho que identificar as pessoas que trabalham na minha empresa, eu omito essa informação, né? Pode ser toda a informação, pode ser uma parte da informação, enfim, né? Eu já vi casos de empresas que omitem trabalhador avulso, né? Ou autônomo que presta serviço, enfim, tudo isso tem que ser informado. Então, isso é muito importante. Segunda conduta, né? Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Então, aqui também, mais uma vez, é a omissão de informação que tem que prestar para a Previdência Social. E aí, por fim, terceira conduta, aqui no inciso terceiro, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Então, aqui, né, você não chega nem a omitir o trabalhador, mas você omite total ou parcialmente a remuneração desse trabalhador, por exemplo. Eu já tive também um caso assim, né, que a empresa ela colocava um valor menor de salário, justamente para não ter que pagar toda a contribuição. E aí, quando isso foi descoberto, os dirigentes da empresa eles foram processados por sonegação de contribuição previdenciária. Tá? E aí, a pena também é de 2 a 5 anos e multa. E a gente também vai ter a extinção de punibilidade no parágrafo 1º. Tá lá, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei e regulamento antes do início da ação fiscal. Então, mais uma vez, a gente tem uma causa de extinção, né, da punibilidade, mas é antes da ação fiscal, ou seja, a ação que é movida pelo fisco para a cobrança dos valores devidos, tá? E o perdão, que está lá no parágrafo 2º, né, assim como na apropriação indébita previdenciária, a gente também tem o perdão, que o juiz pode deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o agente for primário de bons antecedentes, desde que a gente tenha a condição do perdão, né? O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Bom, aqui também é algo que a gente vai ver um pouquinho no detalhe mais para frente, mas a gente tem um valor mínimo, né, para ter o processo fiscal. Inclusive, a gente vai ver qual que é esse valor, tá? Mas, por enquanto, só essa informação é suficiente para a gente saber quando a gente tem perdão judicial. Parágrafo 3º, se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou aplicar pena de multa. Então, aqui é uma causa de diminuição de pena. E, parágrafo 4º, o valor que se refere ao parágrafo anterior se reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Então, aqui também teria que fazer, né, aí, na data, a atualização, de acordo com os índices dos reajustes da Previdência Social. Então, isso também é muito importante, né? Se a gente tem um caso, por exemplo, de um cliente que tem uma receita baixa na empresa, é importante fazer esse cálculo, essa atualização, para ver se entra nessa causa de diminuição de pena, né? Pode diminuir até metade da pena. Então, é bastante coisa. Então, isso também é um aspecto muito importante. Bom, e aí fica, então, mais uma vez, a questão. É crime formal ou material? A gente vai exigir a constituição definitiva do crédito tributário ou não? E aqui, nesse crime, a gente tem uma divergência. Se a gente for
pegar a doutrina, né, a maior parte da doutrina, não são todos, aí eu trouxe 2 exemplos, primeiro NUT, diz-se que é um crime formal. Então, vamos lá, né, só lendo aqui rapidamente para a gente entender qual que é o fundamento disso. O que o NUT diz? Que é formal, porque é um delito que não exige para sua consumação a ocorrência de resultado naturalístico, consistente em dano para a Previdência Social. Entretanto, deixando de arrecadar o que lhe é devido, certamente os serviços de Seguridade Social podem ser prejudicados. Cremos que alguns delitos omissivos têm força para causar resultados. É a situação presente. A fonte de custeio da Previdência diminui e seu patrimônio também, quando o devedor deixa de pagar o tributo devido. Logo, valendo-se da especial vontade de fraudar o fisco, o sujeito embolsa a quantia que juridicamente deveria ter sido destinada ao Estado. Então, vejam, né? Aqui, então, de acordo com o NUT, a gente não precisaria da constituição definitiva do crédito tributário. Então, a gente não precisaria, né, como é um crime formal e ele vai se consumar ali no momento da omissão, a gente não precisa que, de fato, tenha um procedimento administrativo que conclua pela ausência de recebimento e que constitua uma dívida, né, um crédito tributário em nome daquela pessoa. E o mesmo entendimento está lá no livro do Bittencourt, que fala que trata-se de crime formal, que não existe resultado naturalístico para sua consumação, embora com a exigência efetiva de redução ou supressão da contribuição, não se possa negar que esse aspecto represente o resultado. Então, gente, voltando aqui para o crime, né? Por que né, tem essa questão de ser um crime formal? Por conta das condutas omissivas. Então, é quando você omite, você deixa de lançar, você ali já estaria praticando esse crime, porque já configura a fraude, né? Para mim, não faz muito sentido, porque quando a gente pensa em sonegação fiscal, né, a gente também tem a questão da supressão e redução. Mas lembram que lá na sonegação fiscal também, o último inciso, que era uma conduta omissiva, é formal, não é material? Então, fica essa dúvida, né? Mas a doutrina defende que é formal. Só que, quando a gente vai analisar a jurisprudência, por isso que eu falei para vocês que a gente tem uma divergência, a gente tem julgados, inclusive julgados recentes, dizendo que é crime material. Então, até antigamente, por exemplo, esse que eu coloquei aí de 2013, a gente não tinha muito uma discussão, nem entravam nessa discussão, justamente para não ter que enfrentar o tema, eu acredito, né? Se era crime formal ou material. Né? O que se dizia é o que está aí nesse julgado, ó. A sistemática de imputação penal por crimes de sonegação contra a Previdência Social deve se sujeitar à mesma lógica aplicada àqueles contra a ordem tributária em sentido estrito. Enquanto pendente a condição definitiva de crédito previdenciário, que possui natureza tributária, não há como se imputar a alguém a prática de sonegação de contribuição previdenciária, simplesmente por persistir a dúvida quanto ao fato de essa contribuição ser devida ou não. Então, ficava assim mais geral, né? Só falando, vamos aplicar a mesma lógica. Só que recentemente a gente tem alguns julgados, né? Principalmente a partir desse que está com menção a esse que está aí nessa ementa, falando que é crime material. Então, nesse aqui que eu trouxe para vocês de 2023, tem até diretamente, ó. No caso do crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 337-A do Código Penal, então aqui fala que é crime material mesmo, que não é crime formal. E aí aqui fala nos termos do entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante número 24, igualmente aplicável ao crime de sonegação de contribuição previdenciária. Então, aqui diz que sim, a súmula 24 é aplicada ao crime de contribuição previdenciária. Né? E aí, claro que, como a gente bem sabe, né, aqui a gente está fazendo um curso para advocacia, né? Então, para a gente é sempre interessante a gente utilizar esses julgados, apesar de que há a possibilidade de entrar numa discussão aí sobre a característica do crime, principalmente pelo que a doutrina traz, né? Então, se é um crime formal, a gente não precisa ali efetivamente do dano, né? O simples ato
de omitir informações, de deixar de prestar informações, já configura o crime. Então, a gente não precisa da conclusão do procedimento administrativo. Mas a jurisprudência fala, né, algo totalmente contrário, fala que é crime material mesmo, tá? Então, esse é um ponto importante, né, para a gente trabalhar nos casos práticos. Bom, e aí, por fim, a gente tem, então, o crime de descaminho, que também entra na lógica dos crimes tributários, né? Porque aí a gente tem aí o tipo penal. A gente fala também de não pagamento de imposto. Só um minutinho. Desculpa. Então, o crime é iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, qual que vai ser a diferença da sonegação fiscal e do descaminho? Aqui a gente está falando de direito e imposto decorrente da entrada, saída e consumo de mercadoria, tá? Então, a gente tem muita apuração de crime de descaminho nas delegacias dos aeroportos, nas delegacias dos portos. Eu tive uma oportunidade que eu tive que ir na delegacia que fica perto ali do Porto de Santos, né, a delegacia de Santos, e aí conversando com o pessoal da delegacia, eles me disseram, nossa, aqui 90% do nosso trabalho é descaminho, porque como, né, é a chegada do produto pelo Porto de Santos e vem muita coisa da China que o pessoal não recolhe imposto, acaba caindo tudo aqui, né? Então, principalmente nessas delegacias, né? Porque é esse contexto de entrada e saída de mercadoria, tá? Então, a pena é um pouco mais baixa, a reclusão de 1 a 4 anos. E aí a gente também tem a equiparação de condutas, lá no parágrafo 1º. Então, incorre na mesma pena quem pratica a navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei, pratica fato assimilado em lei especial a descaminho, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país, ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional, ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Então, aqui é a pessoa que pratica atividade comercial com condutas, né, com produtos, decorrentes de descaminho. E aí, né, não é só quem pratica atividade comercial, mas também quem compra esses produtos, né? Aqui, ó, no inciso 4º, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Então, esse também é um ponto importante, né, gente? Quem adquire essas mercadorias, e aí fica até um alerta para todos nós, também pratica o crime de descaminho, tá? Então, não é só quem traz o produto, né? Ou quem vende esse produto. A gente também tem a conduta de quem compra, conduta que é muito comum. Até um tempo atrás eu dei essa aula de descaminho, né? Eu dei uma aula específica de descaminho num outro lugar, um outro curso, e o pessoal perguntou: ah, professora, mas quando a gente pensa, por exemplo, na 25 de março, aqui em São Paulo, será que tem muita mercadoria decorrente de descaminho, né? Que chega por container, né? Provavelmente eles não recolhem imposto. Eu falei, não dá para a gente afirmar, né, gente? A gente nunca sabe, mas pode ser que tenha, né? Todo mundo falando, eu acho que tem, eu acho que tem, eu acho que tem. E aí eles perguntaram, tá, mas se a gente compra esses produtos, principalmente eles ficaram preocupados com eletrônicos, né? Que parece que agora tem umas lojas que vendem eletrônicos muito mais baratos, sem a nota fiscal. Aí, se a gente adquire esses produtos, a gente vai praticar o descaminho? Sim.
também, porque aí essa conduta equiparada que está no inciso 4º. Então, isso é muito importante, né? A gente tomar cuidado com isso. Às vezes, né, numa grande operação, eu já tive eu tenho um caso que eu até acabei participando uma época do convênio com a Defensoria Pública, e esse mega caso chegou assim. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu achei que eu ia pegar alguns casos mais simples, mas chegou uma super operação que fizeram, inclusive na 25 de março, mas aí não era de descaminho, tá? Era de falsificação de produtos. Mas todos os clientes que estavam na loja também entraram na operação, também foram levados para a delegacia, não chegaram a ficar presos, mas estão sendo processados. Então, eventualmente pode acontecer. Aí aqui, acho que é importante, o Leandro fez a pergunta, né, do que é navegação de cabotagem, e até já tem a resposta aqui no chat, mas para quem eventualmente está só ouvindo, que é o transporte de cargas entre portos de um mesmo país. Então, também, né, é equiparada essa conduta, não precisa ser só decorrente de outros países, pode ser que a entrada de mercadorias ali de portos de um mesmo país, tá? Que isso também tem que passar pela fiscalização, e tem alguns casos que são permitidos. Se for fora dos casos previstos em lei, não pode, e é crime no caso, né? Então, isso é importante. Mas, assim, é a prática de descaminho mais incomum, eu acho, né? Eu acho que a mais comum é essa de realmente não recolher o tributo na entrada e saída de mercadoria, né? Isso é um ponto importante. E eu também já tive, gente, caso, acho que também é importante falar, porque a gente também acha que vai ser só aqueles grandes containers que chegam e tal. Mas eu já tive um caso de um cliente, inclusive foi por causa desse cliente que eu fui na delegacia de Santos, que ele começou a importar, através de compras naquele site do AliExpress, alguns produtos para a empresa dele. E, de acordo com a quantidade e para comércio, ele teria que recolher imposto e ele não recolhia. E aí a Receita começou, né, a bater ali as informações, né, relacionadas ao CPF dele, e viu que tinha muitas compras de um mesmo produto e presumiram que ele estava praticando atividade comercial. Então, ele foi autuado para pagar o imposto, né? Aí acabou que ele não pagou, teve ação fiscal, teve constituição do crédito tributário, tudo. E mas a gente já vai ver se é necessário ou não, né? Mas enfim, no caso dele teve até isso. E aí ele foi processado, mas o caso acabou prescrevendo. Só que foi por causa disso, foi porque ele estava trazendo as coisinhas da China ali no site. Então também tomem cuidado, né? Agora cada vez mais estão restringindo aí as compras nos sites da China, né? Mas agora eles estão cobrando imposto efetivamente. Se não for até $50, acho, a Receita já está ficando em cima e já cobra o imposto ali, tem que pagar, tal. Enfim, um grande problema, né, para quem gosta de comprar. E eu confesso que eu comprava até bastante coisa, mas agora já não está valendo tão a pena mais, né? Aí, enfim, algumas pessoas também já me falaram, inclusive em sala de aula, mas dá para você organizar, comprar uma vez por mês, tal, não sei o que. Eu falei, gente, eu prefiro nem correr o risco, e já não estou comprando mais, eu tenho comprado mais nos sites aqui do Brasil mesmo. Mas, enfim, acho que é bom vocês saberem, né? Porque, às vezes, como eu disse, a gente vai achar que o crime vai ser só aqueles grandes containers que chegam com muita coisa, mas não. Às vezes, essas compras do dia a dia, a gente tem que observar a legislação, a gente tem que ver como funciona, né? Inclusive, vocês tiveram aí aula de tributária para entender um pouquinho como funciona o procedimento, para também não correr o risco de incidir numa conduta criminal, tá? Isso é muito importante. E aí o descaminho acaba entrando em todas essas hipóteses. Bom, e aí então, vocês vão me perguntar, ótimo, maravilhoso, acho que tem mais um slide aqui, que se equipara à atividade comercial, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. Então, aí, entre esses dois casos que eu falei para vocês, né, esse que me perguntaram, de comércio popular,
que é equiparado à atividade comercial, e desse meu cliente que eu contei para vocês, que ele comprava e vendia realmente assim, boca a boca, né? Era um aparelhinho de massagem. E aí ele pegava, vendia pela internet ou para pessoas assim conhecidas boca a boca. Então, isso é equiparado à atividade comercial, tá? Não precisa ser uma empresa em si. E aí a gente vai ter a pena em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, aí a pena fica altíssima, né? Isso também é muito importante a gente observar. Bom, e aí vocês vão me perguntar, tá ótimo, entendemos o que é descaminho, mas e aí, como que fica? É crime formal ou é crime material? Bom, vamos voltar aqui para o tipo penal, né? Quando a gente fala de iludir no todo em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Vejam, aqui, diferente do crime de sonegação, né? A gente não está falando ali, a gente não tem uma conduta nuclear que pode ser praticada mediante, né, algumas categorias aí de condutas, vamos dizer, né? Ou vamos mudar a expressão para ficar melhor. Uma ação nuclear que pode ser praticada por várias condutas, né? Através de várias condutas. Aqui a gente já tem no próprio tipo penal a ação, né? Então, a gente vai precisar, porque vejam, né? Aqui não é que a gente faz uma declaração para deixar de pagar. Aqui já é o ato, né? O tipo penal já está aí o ato de iludir. Então, a gente já fala aí da ação que tem que ser praticada, justamente porque a gente não tem essa divisão em condutas, né? A gente só tem a equiparação. Então, a gente, esse crime, o de descaminho, ele é formal. É o crime de atividade. A gente não precisa do efetivo prejuízo para a receita, né? No caso. Basta a prática da conduta. E isso é o que a jurisprudência defende também. Então, aí a gente tem, diferente, né, da apropriação indébita previdenciária, que a gente viu que tem ali uma discussão, aqui a gente tem, de fato, uma convergência entre o entendimento doutrinário e jurisprudencial. E aí, a jurisprudência tem deixado muito claro que a súmula 24 não se aplica ao crime de descaminho. Então, temos aqui um exemplo: crime formal e não material, a configuração do crime de descaminho, que pode ser formal, independe da apuração administrativo-fiscal do valor do imposto iludido, embora se possa orientar a aplicação do princípio da insignificância quando se tratar de conduta isolada. Então, a gente também já vai ver daqui a pouquinho o princípio da insignificância, né? Eu estou prometendo várias coisas para vocês, mas só para a gente não avançar na pauta e ficar um pouco confuso, tá? Mas aqui, então, a gente tem que não aplica a súmula, né? Aqui tem outro julgado da STF. A consumação do delito de descaminho e a posterior abertura de processo crime não estão a depender da constituição administrativa do débito fiscal. Primeiro, porque o delito de descaminho é rigorosamente formal, de modo a prescindir da ocorrência do resultado naturalístico. Segundo, porque a conduta materializadora desse crime é iludir o Estado quanto ao pagamento do imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. E iludir não significa outra coisa senão fraudar, burlar, escamotear. Condutas essas minuciosamente narradas na inicial acusatória. Aí já falando do caso, né? Então, vejam, quando a gente vai falar de descaminho, não aplica, né? Entende-se que é crime formal e não aplica. Então, gente, por que a gente, né, viu cada um desses crimes? Por que a gente viu se aplica ou não aplica? Isso é muito importante, porque até eu li recentemente um artigo, né, muito crítico a essas posições, e falando que, no fim, o que vai importar para os tribunais é meio que o entendimento que vai se formando em relação a um determinado crime. Porque a gente tem alguns crimes que a doutrina diz, alguns não, né? Um crime que a doutrina diz que é formal e que não aplica, e o tribunal entende que é material e aí aplica. E aí tem um outro crime que é formal, que é o descaminho, e não aplica. Então a gente fica muito à mercê, né, como em várias matérias, da jurisprudência. Então, é importante a gente sempre trazer essas teses, né? Eu acho que a gente, como
advogadas e advogados, a gente sempre tenta, né? Mas sempre sabendo, né, qual que é o entendimento já formado pelo tribunal, para a gente poder aí aplicar no caso, né, no caso prático. Bom, e aí, como né, dos nossos objetivos é falar sobre os meios de impugnação, né, em relação a essas matérias, eu acredito, e aí falando especificamente em relação à questão de ser crime material, formal, e se aplica ou não a súmula 24, e, portanto, a gente tem a necessidade de constituição definitiva do crédito tributário ou não, que a gente tem que entender esses conceitos, né? Entender o momento para pedir a aplicação, né? Para impugnar em relação a isso. Então, é o que eu falei para vocês. Se a gente tem um crime em que a jurisprudência reconhece que é material, por exemplo, sonegação fiscal, né? Dos incisos 1 a 4 do artigo 1º. E aí você tem uma investigação a respeito desse crime, mas não está constituído o crédito tributário, você pode, talvez até deva, né, pensando no interesse do cliente, pedir o arquivamento dessa investigação. Já tem muitos julgados, se a gente for procurar, de arquivamento de investigação. Então, não precisa esperar ter a denúncia, não precisa esperar ter uma ação penal para pedir. Eu acho que pode ser em qualquer momento. Até, inclusive, como eu disse, interessante, né, que assim que a gente perceber, a gente traga essa discussão. Evidentemente, se a gente for levar para esses crimes que há dúvida, né, então a gente vai ter que construir ao longo do caso, talvez não seja tão fácil. Mas os crimes que a gente tem certeza que aplica-se a súmula, eu acho que no momento que a gente recebe a informação de que aquele caso existe, a gente já pode, né, de algum modo, impugnar isso. E se a gente não conseguir numa decisão em primeiro grau, né, porque é onde a gente vai ter ali o inquérito policial sendo fiscalizado, ou já uma instrução processual, a gente busca os meios necessários, né, os recursos cabíveis. Então, a gente pode, principalmente, tentar o trancamento via habeas corpus, né, que aí já não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação, mas, enfim, a gente pode tentar via habeas corpus, né, pode discutir isso de todas as formas possíveis. É sempre interessante para o cliente que a gente consiga arquivar isso o quanto antes, né? Mas, se a gente tiver aí, por exemplo, o caso do descaminho, isso já vai ficar um pouco mais difícil. Por isso que eu falei, quando a gente fala de elementos do crime, de classificação desses crimes, essa questão é muito importante. Vocês já tiveram uma aula só de Súmula 24, então acho que deu para compreender bem qual que é o sentido, né? E como isso impacta na configuração do crime, na materialidade do crime. Então, é o aspecto mais importante. Só que aí, a gente tem alguns outros institutos que é importante, né, que são importantes em relação aos crimes os crimes tributários, né, os crimes tributários em espécie. O primeiro deles é a questão da extinção da punibilidade. E tudo isso, gente, decorre da súmula 24, né, desse entendimento de que a gente precisa da constituição do crédito tributário para ter materialidade do crime. Por isso que a gente sempre inicia desse assunto, né? Então, por que que surge essa questão da extinção da punibilidade? Porque a partir do momento que, para ter um crime tributário, a gente precisa, em regra, né, porque a gente viu que não é sempre, mas em regra, da constituição definitiva do crédito tributário, se a pessoa paga esse tributo que ela estava devendo, tem sentido eu punir essa pessoa criminalmente? Então, essas reflexões começaram a fazer. Porque se eu preciso desse crédito tributário, né, que nada mais é do que a certificação ali do fisco de que a pessoa de fato sonegou, iludiu, suprimiu, enfim, deixou de pagar, deixou de recolher, deixou de repassar tributo ou contribuição. Então, se essa pessoa paga esse tributo ou contribuição, o crime persiste? Faz sentido eu punir essa pessoa, né? Além de todo aquele aspecto
que a gente tem de discussão sobre constitucionalidade dos crimes tributários, né? Porque tem toda uma discussão que aí mereceria uma aula só para isso, para a gente pensar na questão do bem jurídico, na questão de prisão por dívida, enfim, né? É uma crítica também muito forte que a gente tem em relação aos crimes tributários, mas a gente não está nem entrando nesse mérito, a gente está falando da questão da materialidade. E aí, aqui, eu coloquei para vocês a evolução legislativa relacionada a essa matéria, que é importante a gente analisar, porque, gente, nos casos práticos, tem muita confusão com essas previsões legais, tá? Então, vamos lá. Aqui é o que eu falei para vocês, a aula fica um pouquinho chatinha porque a gente tem que ler, mas é muito importante, principalmente nesse ponto, a gente entender essa evolução legislativa. Então, lá na lei 4.729 de 65, é a primeira previsão que a gente tem em relação a isso. Está lá no artigo 2º, que ela dispunha que extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta lei, que era a antiga lei, né, de crimes tributários, quando o agente promover o recolhimento do tributo devido antes do início na esfera administrativa a ação fiscal própria. Então, vejam, aqui, gente, ação fiscal. Então, era quando a gente pagava antes da ação fiscal, tá? Isso é muito importante, porque isso muda com o tempo. Por isso que a gente vê toda a evolução legislativa. Aí, lá em 1967, a gente teve um decreto-lei, o número 157, que passou a assegurar que a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, mesmo iniciada a ação fiscal. Então, se o agente promoveu o recolhimento dos tributos e multas ou depositados os respectivos valores antes do julgamento da ação fiscal, mas ela já podia ter iniciado. Então, aqui, ó, antes do julgamento do processo, que é a ação fiscal. Então, aqui a gente ainda está falando de ação fiscal, ação de cobrança do fisco. Num primeiro momento, tinha que ser antes dela, no geral. No segundo momento, antes do julgamento da ação fiscal. Então, podia ter começado, mas não podia ter julgado. E aí, no parágrafo 2º, essa lei, né, esse decreto-lei, ele foi mais longe. E aí ele determinou a extinção da punibilidade quando se tratar de imputação penal de natureza diversa da Lei 4.729/75, desde que o pagamento do tributo devido, nos termos do artigo 18, ocorra antes de iniciada a ação penal. Então, vejam, aqui a gente já está falando de ação penal. Foi a primeira vez que a gente teve a inclusão aí do início da ação penal. Ok? Então, ali em cima, né, a gente está falando de, aqui é muito importante, quando o agente promove o recolhimento dos tributos e multas devidos ou deposita os respectivos valores antes do julgamento do processo, ação fiscal, e embaixo a gente está falando do pagamento antes de iniciada a ação penal. Então, também extingue a punibilidade antes de iniciada a ação penal. Ok? São duas previsões simultâneas. Mas isso muda. Vamos lá para o próximo. Opa! E aí, a gente já tem as previsões mais recentes, né? Não, na verdade, ainda tem mais duas. Voltando. Então, em 1967, um outro decreto-lei equiparou o descaminho, né, que ele definiu como contrabando, aos crimes tributários, né? E aí, aqui a gente tem a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo devido, estende-se ao crime de contrabando ou descaminho. Então, essa foi a única inclusão, né? Continuou a mesma previsão, mas estendeu para o crime de contrabando e descaminho, não era só os crimes tributários previstos na lei tributária. E aí, a confusão que é, né? Logo em seguida, a gente teve, né,
a proibição do pagamento do tributo, da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo de contrabando ou descaminho. Então, impediu-se aí a aplicação dos termos da lei anterior, tá? Mas isso é o que eu falei para vocês, a gente só está vendo aqui a evolução legislativa, só para a gente compreender também o sentido da norma, mas o que é mais importante mesmo são os próximos, né? Que são as previsões recentes. Aí, aqui a gente está falando da lei já 8.137 de 1990. Então, pulando lá para os anos 90, o artigo 14, na sua redação original, ampliou a exclusão da punibilidade, possibilitando pela primeira vez o pagamento do tributo sonegado até o recebimento da denúncia na ação penal, nos seguintes termos. Então, extingue-se a punibilidade dos crimes definidos nos artigos 1º a 3º, ou seja, aqueles crimes da Lei 8.137, que a gente viu o artigo 1º e 2º, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia, que também acabou, né, mudando aí a lógica, porque agora a gente está falando do antes do recebimento da denúncia. Então, quando paga, e aí essa é a regra que a gente tem hoje, quando paga antes do recebimento da denúncia, extingue a punibilidade. A gente está falando dos crimes do artigo 1º a 3º da Lei 8.137. E aí, depois, em 1995, a Lei 9.249 recriou a possibilidade de exclusão da punibilidade pelo pagamento do tributo, desde que promovido antes do recebimento da denúncia, quando a gente promover aqui... não, mas é isso mesmo. Antes do recebimento da denúncia, desculpa. Então, aí, a gente tem uma outra previsão legal, tá? E aqui um resuminho para vocês. Então, qual é a conclusão de tudo isso que a gente viu, que até, eu falei, é meio chato e fica meio confuso, né? Então, a gente coloca aqui as conclusões. Então, primeiro, o pagamento de qualquer tributo sonegado, menos a contribuição previdenciária, exclui a punibilidade se realizado antes do recebimento da denúncia. Segundo, se o tributo sonegado for a contribuição previdenciária, na modalidade de apropriação indébita, a extinção da punibilidade só ocorre obrigatoriamente se o pagamento for prévio ao início da ação fiscal, sendo discricionária a extinção se precedente ao oferecimento da denúncia. Então, lembram isso que eu falei para vocês? Guardem que a gente está falando aqui de extinção da punibilidade, porque a gente vai ver no próximo tópico. Então, quando a gente fala dos crimes da Lei 8.137, é essa previsão que a gente falou. Quando a gente fala de apropriação indébita, previdenciária, a gente tem que ir lá no 68A do Código Penal, que tem lá prevista a causa de extinção da punibilidade. E quando a gente fala de sonegação de contribuição previdenciária, o artigo 337A, também tem a previsão específica que a gente viu. Então, aqui, o tributo também precisa ser pago, né? Mas tem que ser antes da ação fiscal também. Então, quando a gente está falando de sonegação fiscal, é antes do recebimento da denúncia. Quando a gente está falando de apropriação indébita, previdenciária e sonegação previdenciária, é antes da ação fiscal, porque nesses dois casos a previsão está no próprio Código Penal. E aí, né, vocês podem me perguntar, que acho que vocês devem ter sentido falta, do descaminho, porque a gente viu lá os primeiros decretos-lei falavam do descaminho. Esse novo não fala, essa lei da sonegação não fala, e no Código Penal também não tem nada, como tem na apropriação indébita previdenciária e na sonegação previdenciária. Então, gente, aí a gente vai ter que recorrer mais uma vez para o quê? A jurisprudência. A gente não tem previsão legal em relação ao descaminho. É a jurisprudência. Mas, né, não tem o que fazer, né? Nesse caso, realmente, como a gente tem
omissão legislativa, né, o que poderiam ter já suprido, né, mas enfim, não aconteceu. A gente vai para a jurisprudência. E aí aqui eu coloquei até 2 exemplos, não coloquei um só, que, cuidando-se de crime formal, o descaminho, mostra-se irrelevante o parcelamento e pagamento do tributo, não se inserindo, ademais, o crime de descaminho entre as hipóteses de extinção da punibilidade listadas na Lei 10.684 de 2003. Ou seja, mesmo que pague o tributo, não ocorre a extinção da punibilidade no descaminho. Porque isso é importante. Porque quando chega um cliente lá no escritório e ele fala, eu estou sendo acusado de sonegação, a gente vai falar sonegação fiscal. Mas de fato ocorreu, não ocorreu, né? É uma injustiça do fisco ou não, e aí a gente acaba chegando à conclusão que não é tão injusto assim. A gente vai falar, bom, você tem condições de pagar? Ainda não foi recebida a denúncia, porque aí extingue a punibilidade. E aí a pessoa, né, se tem condições de pagar, ótimo, paga. Se não tem condições de pagar, a gente pode pensar em outras alternativas, como, por exemplo, o parcelamento, que também é o que a gente vai ver em seguida, ou até mesmo um acordo de não persecução penal. Né? Isso também teria que ser tema de uma aula só, mas a gente também tem a discussão do acordo de não persecução penal em crimes tributários. É um requisito obrigatório pagar o tributo ou não? Se paga o tributo, faz sentido ter acordo de não persecução penal? Enfim, é um outro tema também bem complexo. Qualquer coisa, se der tempo, a gente pode falar no final da aula. Mas a gente tem que procurar essa solução, né? Então, se o cliente fala, não, mas eu posso pagar. Nossa, ótimo, ainda não foi oferecida a denúncia, paga, está extinta a punibilidade. Se já tiver sido oferecida a denúncia, né? Aí a gente tem que né, ver o que vai fazer, né? Porque, enfim, aí entra aquilo que a gente falou da materialidade, né? Que o pagamento, a qualquer momento, a gente não tem a materialidade. Então, também é uma possibilidade. Bom, mas aí se a gente está diante de um crime de descaminho, adianta a gente orientar o cliente a pagar esse tributo? Não, porque a jurisprudência entende que o pagamento, por ser um crime formal, o pagamento não vai extinguir a punibilidade. Então, isso é muito importante, né? Ainda que o pagamento seja, né, feito, a gente não vai ter uma extinção da punibilidade. Então, por isso que é importante a gente fazer essas diferenciações de um crime para o outro. Se tem um crime que a gente possa orientar o pagamento ou não, e se tem um outro crime que não faz sentido porque não vai ter nenhum impacto na punibilidade. Acho que a Gabriela levantou a mão. Sim, professora, boa noite. Uma dúvida, dá para me ouvir? Espera aí, gente, que eu estou sem áudio. Estavam ouvindo, né? Tá conseguindo me ouvir? Não. Agora eu estou. Deixa eu só colocar o microfone que acho que ficou melhor. E agora? Estou ouvindo. Tá. Na verdade, a minha pergunta seria que no começo dessa exposição você falou da questão da injustiça. Por exemplo, vamos supor que a pessoa é acusada, só que ela está sendo acusada de a punibilidade. Ela conseguiria restituir em futuração esse valor? Se ela conseguir apurar que ela não cometeu essa negação? Não sei se já teve um caso. É que ficou um pouquinho baixo, eu não consegui ouvir o finalzinho. É assim, por exemplo, no começo você falou de injustiça, né? E eu pensei numa hipótese, por exemplo, a pessoa ela é acusada de sonegação, mas ela efetivamente não cometeu sonegação, só que ela paga para extinguir a punibilidade. E depois ela consegue comprovar que a sonegação não ocorreu, enfim, que ela não devia o tributo, ela consegue restituir esse valor? Não sei se já teve. Então, aí teria que ver no administrativo, né? Mas eu acredito que sim. Porque ela conseguiria comprovar que não houve o crime, que ela pagou o tributo normalmente, né? Só que aí teria que ter uma apuração, no caso. Isso, mas aí teria que ser no administrativo, porque ela paga para a Receita, né? No administrativo. Apesar de ter uma consequência no penal, aí seria no administrativo, não no penal. Mas a sua pergunta é muito boa, porque tem uma hipótese, quando a pessoa está discutindo no administrativo se ela tem que pagar ou não.
Na verdade, sim, já não é nem no administrativo, né? É no judicial. Então, vamos supor, constitui o crédito tributário no administrativo. Aí a pessoa não concorda com a alegação de que ela não recolheu o imposto. Aí ela pode entrar com uma ação de suspensão da exigibilidade desse imposto devido, desse crédito tributário. Sim. Quando tem algum motivo, né, e para entrar com essa ação tem que pagar um calção desse imposto, e aí quando realmente tem ali uma dúvida, nessa ação de suspensão tem uma liminar. E aí, se o juiz ou a juíza concede essa liminar de suspensão da exigibilidade do crédito, é um nome meio complicado, mas é mais ou menos assim: olha, você pode ter razão, talvez você não deva, né? E isso tem anulatória também. É uma ação anulatória, só que aí tem, né, a suspensão. E aí fala assim: olha, realmente pode ser que você, enquanto a gente está discutindo, eu vou suspender a exigibilidade desse crédito. E aí esse crédito tributário ainda não foi anulado, né? Não reconheceram que tem razão, mas ele também não está mais sendo exigível, está discutindo isso no cível. Como que fica a ação penal? Aí, o que, né, a gente tem feito é o pedido de suspensão da ação penal. Então, fala, olha, o crédito realmente foi constituído, só que ainda está discutindo esse crédito, pode ser que ele seja anulado. Então, não faz sentido seguir com a ação penal. Então, por enquanto, suspende e vê o que vai dar no cível. Mas isso seria melhor nos casos de crimes materiais, né? Porque no formal, não sei se faz muita diferença. Exatamente, que é o que eu falei, no de descaminho, por exemplo, isso não vai fazer a diferença. Entendi. Entendi, professor. Mas, né? A gente pode tentar, mas... A gente pode tentar. Mas provavelmente não vai surtir o mesmo efeito. Entendi, obrigada. Imagina. Por isso que é importante a gente fazer essa diferença, né? De quais crimes dá, qualquer formal, qualquer material. Mas na prática dá para tentar, né, gente? A gente nunca sabe, né? Até porque, assim, se você for pensar no crime de descaminho, se você fala que você não deixou de recolher, se você está discutindo ali se você de fato tinha que recolher ou não aquele tributo na entrada do produto, também é algo que é importante para a configuração do crime, né? Porque aí vai se você praticou a ação ou não de iludir o fisco. Então, também tem um impacto ali na ação, né? Eu acho que isso também é importante. Por mais que seja um crime formal, também se a gente chegar à conclusão de que não, a pessoa não iludiu o tributo, isso vai ter um impacto na configuração do crime. Então, também a gente pode, né, trabalhar dessa forma. A gente não vai falar, talvez, da constituição definitiva do crédito como um requisito, mas que a conduta em si, né, a ação em si, ela não se configurou. Então, isso também é importante a gente pensar, né, no verbo nuclear. É o que eu falei aqui. Infelizmente, a gente tem só 2 horas de aula, não deu para a gente falar especificamente de todos os elementos dos tipos, né? Dos tipos penais que a gente analisou. Até eu recomendo, né, quem tenha interesse, né, pensando esses outros argumentos, que busquem na doutrina para entender todos esses verbos, né? O que significa ali o iludir, o imposto ou a contribuição. E aí também é uma discussão que a gente pode ir, né, nesse caminho também, de olha, a partir do momento que eu não tinha que pagar esse imposto, ele não iludiu. De dolo e culpa. Não sei se também influencia, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. São Muito coisas importante. bem discutíveis. Dá para tentar. Tem possibilidades. Tem possibilidades, né? Não é porque a gente não tem aí a aplicação da súmula e considerando que é um crime formal, que a gente não pode alegar outras coisas, né? A gente pode partir também justamente para essa discussão. A discussão de dolo é muito importante, porque, principalmente no contexto empresarial, né, a gente fala muito de dolo
na sonegação. Então, a pessoa ela realmente tinha a intenção de sonegar, ela sabia o que estava acontecendo. Né? Também são conceitos, crimes tributários são muito complexos, né? E tem conceitos muito importantes que até extrapolam os elementos do crime. Então, quando a gente fala de princípio da confiança, né? Então, se eu sou dona de uma empresa e eu contrato uma contabilidade, eu pressuponho que essa contabilidade vai seguir todos os procedimentos. E aí, se eu tenho uma sonegação na minha empresa, né? Claro, se eu demonstrar que eu não agi voluntariamente para que aquilo ocorresse, porque eu confiava nos meus funcionários, por exemplo, também é uma boa discussão, né? Exatamente, Suzana. Aí que entra muito a discussão de compliance, mas por isso que eu falei, gente, assim, a gente está indo para discussões muito complexas, mas se esse dono de empresa, essa dona de empresa consegue comprovar que instituiu um bom procedimento na empresa, que tinha um setor que cuidava só disso, tinha um bom programa de compliance, né? A responsabilidade é afastada. E isso quando a gente pensa em grandes empresas, né? Como que você vai responsabilizar, às vezes, um diretor, sei lá, de uma super multinacional por causa da sonegação que aconteceu em uma das filiais? É muito difícil fazer essa individualização de conduta. E aí a gente discute muito a questão de dolo, de culpa, às vezes teoria da cegueira deliberada, e aí para tudo isso é muito importante, né? Quando a gente fala de crimes empresariais no contexto geral, é muito importante a questão de compliance, termo de conduta, tudo isso é realmente essencial. A Gabriela colocou: em empresas pequenas nem sempre é possível, o empresário nem tem conhecimento suficiente para isso. Às vezes o contador fala e ele acredita. Verdade, também tem isso. Eu, por exemplo, gente, olha, eu não estou confessando crime, eu juro, tá? Mas eu confio cegamente no meu contador. O que ele me manda fazer, eu faço. Né? E assim, por mais que a gente trabalhe, por exemplo, com crime tributário, eu não sei as normas tributárias certinhas. Então, se ele fala assim, faz assim que é melhor, eu vou e faço, entendeu? Eu assino o que ele manda, pago o boleto que ele me manda, tá tudo certo. Então, às vezes, nem sempre a gente tem conhecimento, né? São normas muito complexas também. E isso porque é o que eu falei, a gente acaba trabalhando com crime tributário, mas a gente também não se aprofunda ali na razão ou não do tributo. Chega meio que pronto para a gente, ó, realmente deixou de pagar ou não pagou. Ou falam, olha, o escritório que cuida do tributário está discutindo isso ou não. Então, eu confesso para vocês que eu não tenho expertise, assim, do tributo em si. Quanto que tem que recolher, qual hipótese tem que recolher e tal. O que eu sei é, chega pronto, se a pessoa constituiu, né, quando constitui o crédito tributário, chega pronto e a gente vai pensar no criminal. E às vezes a gente até aciona os tributaristas para ajudarem a gente nas teses, mas assim, a gente não tem conhecimento, né? A Gabriela colocou, é complexo para quem trabalha com isso, imagine para quem não trabalha. O contador erra várias vezes, exatamente. Então, às vezes, né, e acontece com frequência, a pessoa só confia. E aí, né, mas também tem, né, o lado que a Suzana falou, tem que fiscalizar, né? Quando você tem uma empresa, você tem a obrigação de criar uma estrutura para que tudo ocorra bem. Mas se você criou essa estrutura e alguma coisa saiu ali da previsão, né, é até injusto você responsabilizar. Então, isso é muito importante. Tá? Bom, gente, mas aqui é isso, no descaminho é irrelevante o pagamento para a jurisprudência, né? E aqui eu acabei de perceber que faltou um slide. Eu acho que eu salvei a versão errada, enfim. Mas eu vou até pegar um aqui, ó, na internet e vou colocar para vocês. Que é a questão do pagamento do tributo. Por quê? O que, né, a gente tem é que o pagamento do tributo,
a qualquer momento, extingue a punibilidade. Justamente por conta desse raciocínio que a gente está fazendo, tá? Mas aí dos crimes que aplica a súmula 24, os crimes materiais. Que é justamente, eu vou colocar aqui só para vocês terem um exemplo. É uma que eu peguei agora na internet, tá, gente? Vou ver se foi tudo. Não foi tudo. Justamente a partir desse raciocínio de que como a gente precisa para materialidade do tributo, do crime, né? A constituição definitiva do crédito tributário, o pagamento a qualquer momento, mesmo depois do recebimento da denúncia, ele vai extinguir a punibilidade, porque não faz sentido você punir aquela pessoa se a gente não tem mais a materialidade do crime. Por isso que eu falo, né? Crime tributário é uma lógica complexa. Porque qual outro crime a gente fica analisando a materialidade depois? Porque é como se fosse um... Né, a gente poderia pensar, a única hipótese de crime que não consumou ali no momento seria o crime permanente. Mas mesmo assim, crime permanente, geralmente, a apuração é depois que já encerrou a permanência, né? Agora, o crime tributário, que nem é permanente, nem estou falando isso, mas enfim, a gente analisa a materialidade enquanto tem o processo, né? Então, se durante o processo a pessoa paga o tributo, extingue a punibilidade. Até ontem mesmo eu vi uma reportagem de um professor que vai lançar uma nova matéria na Faculdade de Direito da USP, que é sobre direito penal e igualdade. E aí o exemplo que ele dá é justamente isso, como nesses crimes, né, que a gente tem um aspecto mais empresarial, quando você paga o dano, tem a extinção da punibilidade. Mas tem outros crimes que são patrimoniais e aí não tem mais não tem tanto esse cunho, né, empresarial e tal. Você pode pagar, pode restituir e mesmo assim não extingue a punibilidade. Então, qual é o critério para isso, né? Qual é o critério do legislador para isso? Qual é o critério do judiciário para isso, né? Porque não que, gente, eu seja punitivista e que eu queira que as pessoas sejam punidas, não, eu queria que essa lógica fosse aplicada para outros crimes também, né? Então, por isso que eu digo, é uma lógica muito peculiar dos crimes tributários, que a gente precisa conhecer bem, a gente precisa saber, né? Então, quando que vai ter a extinção da punibilidade, como que não vai ter, como que funciona essa questão de direito material ou não, são temas complexos e que impactam muito na realidade, né? E é muito peculiar, é muito dos crimes tributários. Então, até é uma ótima oportunidade a gente discutir esses temas, tá? Bom, então vamos para o próximo tema, que também está ligado a todos esses conceitos, que é a insignificância nos crimes tributários. Então, a gente viu, tudo bem, crimes tributários, no geral, só recapitulando para a gente subindo os degrauzinhos. Então, no geral, a gente vai ter que analisar se é material, formal, se aplica a súmula 24 ou não, porque a gente vai precisar da constituição definitiva do crédito tributário, para que o crime, né, para que tenha a materialidade do crime ou não. Num segundo momento, a gente vai pensar em pagamento, partindo desse pressuposto que precisa ter um imposto devido, né, para ou imposto ou contribuição social para ter o crime. Se eu pago esse imposto, como que fica? Aí vai depender dos crimes também, né? No geral, é possível. Aí só tem essa discussão em relação ao descaminho, que como é um crime formal, mesmo pagando o imposto devido, a gente não vai ter extinção da punibilidade. Mas pensando em questão de valor, aí a gente tem outro instituto muito importante, que é o princípio da insignificância. Então, como que fica o princípio da insignificância nos crimes tributários? O que é o princípio da insignificância? Só para a gente retomar. Qual que é o sentido do princípio da insignificância? Para a gente ter um crime, a gente precisa ter uma lesão a bem jurídico. E aí, quando a gente tem uma mínima lesão a esse bem jurídico, né, uma ínfima lesão a esse bem jurídico, a gente entende que aquele crime não foi consumado, porque a gente não tem efetivamente
um dano aí social, vamos assim dizer. Então, a gente vê muito essa discussão de crime, de princípio da insignificância em crimes patrimoniais. No furto, né? É muito comum a gente ver. Ah, a pessoa que furtou, sei lá, às vezes tem nugget no mercado, miojo, né? E assim, o que me choca muitas vezes é que às vezes essa discussão chega até nos tribunais superiores sobre que aí acabam reconhecendo, né? Mas é uma discussão tão básica que, né, a gente poderia resolver ali, né, quando a gente pensa em economia processual, inclusive já nas primeiras instâncias. Mas geralmente a primeira instância tem uma resistência de reconhecer o princípio da insignificância. E como que funciona isso nos crimes tributários? Se a minha blusinha lá da Shein, minha blusinha não, que só uma blusinha da Shein não dá, mas vamos supor que eu fiz uma comprinha na Shein de uma blusinha e uma calça. E aí eu não pago imposto, né? Dou um jeito ali, faço a compra dividida, faço, sei lá, qualquer coisa para não pagar imposto. E aí, sei lá, nem R$ 50 de imposto, né, gente? No caso desse. Eu vou ser responsabilizada, né? Aí seria o descaminho. Ou, por exemplo, se eu tenho uma empresa e aí eu estou passando por uma situação muito difícil e num meio, uma empresa, uma microempresa, né, que tem um faturamento aí, sei lá, de R$ 5.000, e aí eu deixo de informar meu faturamento um mês para não recolher imposto. Ou uma empresa individual também, né? A gente tem aí nos escritórios de advocacia sociedades individuais, né? Vamos supor. E aí eu soneguei, sei lá, de 5.000, ali é uma média de 12%, né, do imposto, acho que vai dar 500 e poucos reais, quase 600, por aí. Eu vou ser responsabilizada por um valor tão baixo? E aí, a resposta está aqui na Lei 10.522 de 2002, no artigo 20, que diz que serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Traduzindo, o que essa lei diz? Que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional vai estipular um valor mínimo para execução fiscal. Menos do que isso, não tem execução fiscal. O que o Estado entende? Nem vale a pena a gente mover a máquina do judiciário, a famosa, né, expressão aí, para cobrar um valor tão pequeno. E aí, se não tem relevância para o fisco, vai ter relevância para o direito penal? Não. Se nem o fisco quer cobrar esse valor, a pessoa vai ser punida partindo do pressuposto de que, né, os crimes tributários, em sua maioria, precisam ter um crédito tributário constituído para ter materialidade. Então, é daí que decorre o princípio da insignificância. E tem a portaria do Ministério da Fazenda, está lá no artigo 2º, eu coloquei para vocês, na portaria 130, que diz que esse valor mínimo é R$ 20.000. Então, se for menos de R$ 20.000, a gente tem aí a aplicação do princípio da insignificância. Porque não faz sentido, né, cobrar. Isso, Suzana, aí tem o federal e tem estadual também. Aí estadual tem que ver, né, de cada estado, quanto é. Esse é o valor federal. Então, é R$ 20.000, tá? No âmbito federal, que, né, é a maioria dos casos de sonegação, mas aí também tem estadual, a gente teria que ver por estado. Mas é dessa previsão do artigo 20 da Lei 10.522 que decorre. E aí, então, a gente tem a jurisprudência consolidada, inclusive tem o tema no STJ 157, que fala que incide o princípio da significância aos crimes tributários federais
e de descaminho. Então, o descaminho também tem aplicação do princípio da insignificância. Então, olha aí, mais uma diferença, né? Quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, com as atualizações efetivadas pelas portarias 75 e 130, ambos do Ministério da Fazenda. Então, também o STJ já consolidou esse entendimento, inclusive a gente tem um tema sobre isso. Ok? E aí, esse valor pode ser atualizado pela Fazenda, né, a qualquer momento, mas atualmente é R$ 20.000. E aí, quando o caso for estadual, a gente tem que olhar por estado, tá? Eu não coloquei aqui todos os estados, porque ficaria muita coisa, mas é importante vocês saberem para olhar nos estados qual que é o valor mínimo para execução fiscal. Bom, e aí, nunca é fácil, né? Coitados, eu acho que eu vou fritar a cabecinha de vocês hoje, porque nunca é fácil. Então, a gente viu lá os crimes tributários e descaminho, mas e os crimes contra a Previdência Social, né? Que é a apropriação indébita previdenciária e a sonegação de contribuição previdenciária. A jurisprudência entende que não vai aplicar o princípio da insignificância, o que é uma insegurança, né? Mas, enfim, não vai aplicar o princípio da insignificância. Por quê? Como eu disse para vocês, quando a gente pensa no princípio da insignificância, a gente está falando de lesão ao bem jurídico. E nos crimes contra a Previdência Social, a jurisprudência entende, né? Inclusive, o entendimento que começou no STF, que por ser um bem jurídico de caráter supraindividual, porque envolve os direitos sociais, né? Não é só um crime contra a administração pública, é um crime contra os direitos sociais, porque a gente está falando de previdência social, tá? Gente, não estou falando que eu concordo, acho que eu até discordo, mas, enfim, é o entendimento da jurisprudência. Então, aí a gente não vai aplicar o princípio da insignificância, porque é contrabando e descaminho. Porque aí, né, os outros crimes, tem vários que a gente aplica também o princípio da insignificância, mas aqui falando mais dos tributários, tá? Aqui, nos crimes contra a Previdência, então, não tem o princípio da insignificância, porque entende-se que o simples fato de ter ou se apropriado do dinheiro da Previdência, ou ter omitido informação para não pagar, né, as contribuições sociais devidas, já vai ferir um direito subindividual, e aí isso não é uma conduta insignificante, porque o bem jurídico já foi lesionado. Então, mais uma vez, eu não sei se eu concordo com isso, acho que não, confesso que não tenho uma reflexão profunda, mas, inicialmente, assim, não concordo, porque eu acho que, né, por mais que seja a Previdência Social trate de direitos sociais, né, a gente vai ter ali realmente uma lesão a um ente público, né? Mas, enfim, tem essa questão, acho que até, deixa eu ver aqui o que a Gabriela trouxe, de arrecadação tem como maior objetivo manter a máquina pública em pleno funcionamento. Também poderia ser considerado como superindividual, pois os impostos podem ser utilizados nas áreas abrangidas pela Previdência, por exemplo, já que não são vinculados. Exatamente, Gabriela. Eu acho que o raciocínio teria que ser o mesmo, então, né? Mas, enfim, eles fazem essa diferenciação. Não sei por quê, mas é a nossa jurisprudência, né? Então, acho que isso é importante. Acho que é porque consideraram, né, esse sentido mais social da Previdência. Mas, de fato, quando a gente pensa em arrecadação de imposto, também tem, né? Então, é um pouco complicado. Eu acho que deveria ser o mesmo entendimento, mas diverge, então também é importante vocês saberem, tá? Qual que é o sentido disso. E aí, gente, por fim, aí a gente vai ter um outro instituto que também vem do tributário, que tem um sentido aí mais administrativo, que vai impactar no penal.
né? Considerando todo esse contexto que a gente falou aqui de súmula 24, de necessidade de constituição do crédito para poder iniciar a ação penal, que é o REFIS, que é o Programa de Recuperação Fiscal. O que é o REFIS? O REFIS, ele é um regime opcional de parcelamento de débitos fiscais, que é oferecido pelo Estado para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, desculpa, com dívidas na Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Traduzindo, assim, eu peguei até essa definição no site mesmo do governo, né, que fala do refis. Mas traduzindo aqui, o que é o refis? Parcelar dívida tributária ou, né, contribuição social. Então, eu tenho uma dívida. Foi constituído o crédito tributário. Estou lá inscrito em dívida ativa, seja da União, seja do Estado. E aí, o governo lança por ano, né, esse tal de refis, que é basicamente assim, você que está devendo o valor tal a tal, e aí cada ano tem critérios diferentes, você vai poder me pagar essa sua dívida. Você parcela esse tributo que você está devendo, essa contribuição social que você está devendo, e aí tem alguns, né, que são em menos tempo, outros que são em mais tempo, e você vai me pagando isso aos poucos. Ao invés de, já que você não tem dinheiro para pagar tudo, então me paga aos poucos. Isso, gente, é depois da dívida constituída, tá? Não é antes. Depois da dívida constituída. E aí, mais uma vez, a gente vai entrar, então, nesse ponto central dos crimes tributários. Se, para a maioria dos crimes tributários, eu preciso da constituição do crédito e o pagamento vai extinguir a punibilidade a qualquer momento, faz sentido eu continuar processando essa pessoa? Por exemplo, se o processo está em trâmite, né? Porque se ela terminar de pagar esse parcelamento, lá no fim, vai extinguir a punibilidade. Então, eu vou continuar processando essa pessoa? Qual que vai ser o efeito desse refis, desse parcelamento na ação penal? E aí a gente também vai ter uma lei que fala sobre isso. Também acho que essa é uma dificuldade, né, dos crimes tributários. A gente tem previsão em diferentes leis, né? Então, até a aula fica gravada, depois eu posso até disponibilizar o material para vocês, eu vou incluir esse slide que está faltando, e disponibilizo o material para vocês. Porque é interessante, né, saber essas diferentes leis e até, enfim, eventualmente até para estudo, sistematizar isso de alguma forma. A gente tem mais uma lei aí com uma previsão, porque não está tudo no Código Penal, né? Até a própria previsão de crimes está, ou pode deixar, Gabriela, eu vou ver, está na lei, né, tributária, 8.137, no Código Penal também, então está meio misturado ali, e aí quando a gente pega essas previsões de extinção de punibilidade, de refis, tem muita jurisprudência, então realmente sistematizar o estudo dos crimes tributários não é muito fácil, mas temos aí essa lei 9.964 de 2000, que diz em seu artigo 15 que é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, ou seja, mais uma vez a gente está falando aí da Lei 8.137, né? E no artigo 95 da Lei 8.212, que aí é um outro crime, mas que não é um dos principais, mas enfim, também vale vocês darem uma olhada depois, como a aula também é pouco tempo, né, para a gente falar de todos os crimes, a gente fala dos principais, mas a lógica é a mesma. Durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no refis, desde que a inclusão no referido programa tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem um critério de momento, que é o recebimento da denúncia. Porque, né, eu acho que eles também aí não quiseram facilitar para a pessoa, porque imagina, a pessoa fala, vou esperar
Se tiver denúncia ou não tiver denúncia, aí eu vejo o que eu faço. Então, aqui foi uma forma de dificultar, né? É de ver se a pessoa realmente teve ali a boa-fé de tentar pagar antes do efetivo processo criminal. E aí, evidentemente, né, uma consequência que a gente tem, está lá no parágrafo 1º, é que a prescrição fica suspensa durante o período da suspensão da pretensão punitiva, ou seja, da suspensão do processo. Eu tive um caso, inclusive, que aconteceu isso. A minha cliente, ela dizia, eu até acreditei, mas enfim, né? A gente sempre fala que dizia que ela não tinha, exatamente nessa linha do que a gente falou, não tinha total consciência de como funcionavam os procedimentos na empresa dela. E aí acabou que acabaram, olha só que pressão horrível, mas acabou que os responsáveis ali pela contabilidade fizeram algumas declarações menores do que deveriam, ali de valores menores do que deveriam, para não recolher impostos. E aí ela foi processada administrativamente, o crédito foi constituído, ela foi inscrita em dívida ativa e o escritório que a apoiava no tributário recomendou que ela aderisse ao refis. E ela fez em muitos anos, assim, o parcelamento. Só que chegou um ponto desse parcelamento que a empresa faliu. E ela deixou de pagar. E aí, o que aconteceu? Tinha uma investigação contra ela em trâmite, na época que ela fez o parcelamento, que foi suspensa. E a juíza, muito esperta, mandava oficiar a Receita anualmente para saber se ela estava pagando ou não aquele parcelamento. E aí, chegou um determinado ano que a Receita falou, olha, ela parou de pagar o parcelamento. Então, o que aconteceu? Se ela deixou de pagar o parcelamento, a investigação voltou a andar. Aí concluíram a investigação e ofereceram denúncia contra ela. E aí, quando ela chegou no escritório, né, uma das perguntas que ela fez foi: mas esse crime já não está prescrito? Porque já faz tanto tempo que isso aconteceu, já tem, sei lá, mais de 10 anos. Não tem uma prescrição que a gente possa alegar? E a gente falou, não, porque o período que você estava pagando, o período do refis, ficou suspenso a prescrição, tanto o inquérito como a prescrição. Então, não tem o que fazer. Agora a gente vai ter que enfrentar a ação penal. E aí a gente foi para a ação penal, mas ela acabou sendo absolvida porque a gente conseguiu provar justamente a ausência de dolo, porque ela não sabia, né, como eram os procedimentos, enfim. Bom, e aí no parágrafo 3º, então, a gente tem a outra conclusão lógica que a gente tira a partir disso, né? Que extingue-se a punibilidade com o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. Então, quando termina o refis e a pessoa pagou tudo, extingue a punibilidade. Se durante o refis a pessoa deixa de pagar, aí a ação volta e, enfim, a prescrição volta ali a contar, né, de quando foi suspensa, tá? Então, isso é muito importante, porque o refis também é uma ótima possibilidade da pessoa que se vê ali enrolada numa situação de dificuldade financeira, acaba não pagando imposto, de poder se eximir aí da responsabilização criminal, né? A gente fala, então, faz um refis para você ir pagando aos poucos, e enquanto isso, a ação penal, o inquérito policial, tanto faz, vão ficar suspensos, tá? Então, esse também é uma ótima possibilidade que a gente também sempre pensa, né, quando uma pessoa chega, né, nessa situação de crime tributário, de estar sendo processada por crime tributário ou investigada. Isso é muito importante. Bom, aí, mais uma vez, a gente vai entrar, então, naquela discussão. Tudo bem, os crimes do artigo 1º e 2º da 8.137, a gente sabe que fica a suspensação. E os demais crimes? E aí a gente tem uma outra lei mais atual que incluiu os artigos 168 e 337 do Código Penal, 68A e 337A, que são os de apropriação de contribuição previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. Então, aqui também, aí a previsão praticamente idêntica à anterior, tá? Então, aqui fala dos artigos 1º e 2º
e dos artigos 168A e 337A. E aí também é suspensa a pretensão punitiva do Estado, a prescrição criminal não corre durante esse período e extingue a punibilidade com o pagamento integral dos débitos, ou seja, com o pagamento integral do refis, quando pagou ali a última parcela do refis. E, mais uma vez, a pergunta que a gente faz é, e o descaminho, como que fica? Bom, o descaminho... Opa, passei sem querer. Como a gente viu que não tem, inclusive, a questão da extinção da punibilidade com o pagamento, com o refis, né, eventualmente para parcelar e com parcelamento também não existe, né? Não tem essa questão de suspensão da ação penal, porque por ser um crime formal, o pagamento não vai interferir. Então, é uma diferenciação que é importante a gente fazer em relação ao descaminho também. E também uma consequência lógica, né? Quando a gente fala da característica do crime, ser formal ou material. Então, isso também é muito importante, gente. Enfim, sobre esses temas que eu trouxe hoje é isso. Não sei, até inclusive, né, a gente tem aí 14 minutos para terminar a aula. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, se algum ponto ficou um pouco confuso, a gente pode voltar, porque realmente é o que eu falei, a gente tem pouco tempo e é muita lei, muita coisa. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, me digam. Se não, a gente pode fazer os comentários, então, do acordo de não persecução penal, que eu acho que também é um ponto importante. Inclusive, acho que eu posso até incluir para vocês depois nos slides, porque está relacionado a isso, mas como não estava na ementa da aula, eu acabei não colocando. Mas eu acho que é relevante. Alguém tem alguma dúvida, comentário? Acho que não, né? O professor falou por cima sobre o ANPP. Ah, então vocês já viram a ANPP. Então tá tudo certo. Sim? Sim, mas tiver algo para complementar? Eu acho que o principal ponto, gente, do ANPP acho que talvez, então, o professor já tenha falado para vocês, né, que uma das cláusulas do acordo de não persecução penal é a reparação do dano. E aí, a discussão que a gente tem tido é justamente essa. Se, como a gente viu nessa aula, quando você paga o tributo, né, ou seja, quando você repara o dano, você tem a extinção da punibilidade, como para fazer um ANPP, o Ministério Público pode exigir o pagamento desse tributo? Porque aí não extinguiria a punibilidade e aí não tem o menor sentido a pessoa fazer o ANPP. Eu já tive diferentes posições a esse assunto, confesso para vocês. Num primeiro momento, eu defendia, inclusive eu publiquei um artigo, que não podia exigir a reparação do dano, em nenhuma hipótese, porque a reparação do dano extingue a punibilidade. Depois, refletindo, e na prática, né, com alguns casos, eu comecei a pensar sobre outras possibilidades. De fato, a reparação do dano vai extinguir a punibilidade. Mas aí teria que ser ou a pessoa aderindo o refis, que suspende no final, extingue, ou a pessoa paga tudo, né? Paga de uma vez esse dano. Mas se for uma pessoa que não tem direito ao refis, só que numa ANPP ela consegue negociar o pagamento parcelado. Para ela não é benefício? Ainda que vai extinguir, porque vai extinguir a punibilidade só no final, só que aí ela faz um acordo, que tem um tempo ali para cumprir as condições, e a consequência do NPP também vai ser extinguir, né? Então, assim, para essa pessoa não é benefício aderir a uma proposta dessa do Ministério Público, por exemplo, de pagar parcelado? Não vai ser uma medida que vai, na verdade, beneficiar esse réu, sendo que ou ele teria que pagar à vista ou ele seria processado, porque ele não tem direito ao refis. Então, eu pensei nessa possibilidade primeiro, né? Que é interessante. E a Gabriela falou: o NPP pode estipular regras diferentes do refis? Sim, o NPP pode estipular qualquer regra.
Então, se é uma pessoa que não tem direito ao refis, mas no ANPP, o Ministério Público decide parcelar esse valor, é válido, porque não tem limite, né? O ANPP é livre a negociação. Então, para essa pessoa vai ser um benefício, né? Vai ser até uma forma de colaborar com a defesa dessa pessoa. Esse foi o primeiro ponto que eu pensei. E o outro ponto que eu pensei, que também me fez mudar de ideia, é o pagamento parcial. Então, eu posso falar para o Ministério Público, olha, eu não tenho como pagar todo o valor, nem parcelado, nem de nenhum jeito. O que eu posso, só para não ser responsabilizado criminalmente, é pagar metade, e a outra metade depois eu me resolvo com o fisco. Mas para não ser processado, eu vou pagar aqui já metade. Então, também pode ocorrer. E aí, mais uma vez, a gente vai ter uma discussão mais social, uma discussão de finalidade de pena e finalidade de instituto, pensando na questão de prisão por dívida, né? Então você está realmente condicionando a pessoa ser submetida a um procedimento que no final ela vai ter uma pena restritiva de liberdade fixada ao pagamento de dívida. Sim, e aí é uma crítica sobre a essência dos crimes tributários. Mas uma vez que os crimes tributários existem, e uma vez que existe o ANPP, apesar, né, não pensando nas críticas aos fundamentos dos crimes e do Instituto, não é bom também para a defesa fazer esse pagamento parcial? Não vai ser bom para essa pessoa que está sendo investigada fazer esse pagamento parcial e se ver livre de uma ação penal? Então, eu comecei a pensar nesses aspectos e mudei minha opinião. Até foi um livro que teve mais de uma edição, e aí na segunda edição eu mudei minha opinião. Eu falei, olha, refleti melhor e mudei. Acho que pode sim exigir o pagamento. Claro que não é lógico, não é racional que exige o pagamento integral, porque se a pessoa pode fazer o pagamento integral, ela paga e nem precisa discutir a NPP. Extingue a punibilidade, a gente nem entra nesse mérito. Mas um pagamento parcelado, um pagamento de uma parte, eu acho que pode ser sim condição do ANPP. Então, essas reflexões que a gente tem feito. Confesso que, nos casos práticos, o que eu tenho visto, quando a gente fala de ANPP, é realmente não fixar a reparação do dano, porque aí a pessoa fala, então nem tem interesse de fazer ANPP. Mas eu, como advogado, para os meus clientes, né, que fossem fazer NPP, eu já tive uma tentativa de NPP de crime tributário, mas acabou também não dando certo por outros motivos. Eu sempre sugiro isso, eu falo, vamos tentar um outro parcelamento, vamos tentar pagar só uma parte, enfim, vamos negociar com o Ministério Público. Eu sou uma defensora da livre negociação, né? Então, já que tem a NPP, deixa o réu negociar. Eu acho que isso é muito importante. Mas, enfim, tem essa discussão aí também, a gente não tem posições muito bem definidas ainda. A Gabriela colocou, pode ser feita uma dação em pagamento na NPP também. Sim, na NPP a gente não tem limite, porque o próprio artigo 28A fala, né, que são as condições previstas ou outras que o Ministério Público entender necessárias e suficientes. Então, a NPP não tem limite. O Ministério Público, claro, dentro ali do razoável, né, e sempre dando oportunidade do investigado negociar, pode negociar qualquer condição. Então, por isso que eu mudei minha opinião em relação ao NPP. Mas também tem relação com tudo isso que a gente falou na aula de hoje, né? Esses pontos centrais dos crimes tributários. Ok, pessoal? Então, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não? Bom, de todo modo, eu coloquei aí meu e-mail para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida depois, podem me mandar e-mail, eu vou disponibilizar material para vocês, me comprometo a incluir esse slide que infelizmente ficou faltando, mas vocês vão ter essa informação, tá? E é isso, a gente, né, se qualquer coisa pode se falar, acho que é muito importante esses aspectos principais que a gente trouxe na aula, mas como eu disse para vocês, os crimes tributários são muito complexos e não se limitam a isso, tá? Eu tentei trazer aí os principais pontos, os essenciais para a gente conseguir militar na área, divulgar na área, né? Que a gente sabe que nem
nem sempre é muito fácil, a gente fica muito aí também, dependente da jurisprudência. Mas é isso, muito obrigada, pessoal. A gente se encontra por aí na vida, né? E qualquer coisa a gente se fala. Boa noite para todas e todos, e obrigada aí por terem seguido até o final da aula, né? Às vezes fica um pouco pesado, mas é isso. Então, tchau para vocês e até mais.